Na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. E nós estaremos todos juntos fazendo uma leitura responsiva nesta noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Desculpe, eu vou fazer uma leitura aqui junto com os irmãos, em uníssono, ou seja, todos juntos. Nós estaremos lendo segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós estaremos lendo até o verso de número 5. Quem encontrou, se assim o é, diga amém. Glória a Deus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos pudéssemos ler o verso de número 5, por gentileza, no 3. Vamos lá? 3. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Podeis voltar ao vosso. Nós vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo para a fé cristã. Muitas pessoas desconhecem de algumas coisas relacionadas à sua vida. Em Cristo é crível, ou seja, todos nós cremos que os nossos pecados são perdoados e temos a segurança da salvação em Cristo Jesus. Porém, isto é só o começo. E olhando para este começo, devemos saber que somos filhos de Deus com direitos, filhos de Deus com privilégios e filhos de Deus também com títulos que pertencem somente à vida cristã. Imagine que antes nós não tínhamos nada, possibilidades alguma, e agora, quando nós aceitamos ao Senhor, nós recebemos alguns títulos especiais, e esses títulos devem ser valorizados. Nós encontramos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu filho na fé, e o amigo mais íntimo de Paulo, que possamos assim dizer, porque Paulo vai escrever com uma profundeza tremenda. Paulo vai escrever com profundidades tremenda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo, mostrando-lhe a necessidade que a obra de Deus, ela tem para que aqueles que foram arregimentados, que foram inscritos na guerra por Deus, eles possam militar. E isto é que vai lhes dar ou nos dar o prêmio da salvação. Quando nós falamos da unidade da igreja, nós falamos de toda a igreja, a palavra de Deus está falando de toda a igreja se unir para fazer a obra de Deus. Se eu sou unido com meu irmão, tenho amizade, mas se eu sou unido com meu irmão para fazer a obra de Deus,
eu tenho união em Deus para isto e autoridade para falar sobre esse assunto. Então, Paulo, ele justamente tinha autoridade com seu irmão na fé, Timóteo, que era o seu filho na fé, para dizer-lhe: se você não militar, se você não trabalhar na milícia do Senhor Jesus, você não receberá o seu galardão. Então entendemos que ele vai convidar a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado. Quando nós olhamos as aflições de um bom soldado, quando você olha um soldado fardado, um militar, independente da sua patente, fardado, você não sabe, ou eu não sei, ou nós não temos o conhecimento, a ciência da aflição que ele passou para chegar a colocar aquele fardamento. Primeiro, ele se alista, e o alistamento é algo que é voluntário. Ele vai se alistar, depois ele vai ter um período onde vai ter ali instruções. Passando por aquelas instruções, ele vai ser reconhecido como um soldado e vai começar a sua vida. Em Cristo foi a mesma coisa. Nós nos voluntariamos. Quando nós decidimos levantar as nossas mãos e dizer: Jesus, eu te aceito, nós estávamos nos voluntariando. Para quê? Para a obra de Deus. Para não somente participar de um grupo eclesiástico como um clube, vir, sentar-se, orar, levantar, voltar para casa e novamente vir, sentar-se, orar, cantar, voltar para casa. Não é este o desejo. Para que Deus nos escolheu para que nós pudéssemos estar militando no reino de Cristo como um soldado. Você pode dar glória a Deus? Então esse soldado, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Se ele não trabalhar, a luta vai chegar e vai o derrubar. E aqui Paulo vai ter exemplos de atletismo, de um atleta, de um soldado e de um lavrador. Mas nós vamos ficar somente hoje com o soldado. As patentes, repita comigo por gentileza, as patentes do soldado de Cristo. Você recebeu um roteiro aí, todos os irmãos receberam um roteiro, e nós vamos caminhar lendo apenas os primeiros versos, ou primeiros versículos aí, destinados para a glória de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós já recebemos a nossa bênção, que é a salvação. Agora, nós vamos verificar as patentes, ou seja, as qualificações que temos para o nosso viver. E a primeira de todas as qualificações que nós vamos ver pela Sagrada Escritura se chama nova criatura. Oh, aleluia! Nós fomos um soldado formado no batalhão especial do Senhor Jesus e agora podemos dizer que somos novas criaturas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo mesmo aos Coríntios, capítulo 5. E nós estaremos todos acompanhando a leitura no versículo de número 17. Em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, que nos diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esta é a primeira patente, é o primeiro selo que você vai ter aí guardado no seu fardamento, guardado nas suas vestes. Você é autenticado pelo general do exército celestial na terra, como uma nova criatura.
Ninguém pode retirar este selo, ninguém pode retirar este significado, ninguém pode retirar esta bênção da sua vida, senão que você possa ser reconhecido como uma nova criatura. Quando falamos de nova criatura, nós estamos falando de alguém que começou a vida do zero. Quando um comerciante perde todas as coisas que tem, ele vai recomeçar a sua vida do zero. E aí ele vai recomeçar e logo depois você vai vê-lo flutuando e fluindo na sua prosperidade. Porque ele tem conhecimentos para aquele tratado, para aquele trabalho e para aqueles termos comerciais. A vida também é assim. A vida daquele que se chega a Cristo, ela vai ser zerada e vai recomeçar de novo. Então, como nova criatura, tudo começou do zero. E você agora, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, em Cristo, muitas coisas mudaram na nossa vida. Os hábitos, as palavras, as conversas, os olhares, os pensamentos. Quando você entra realmente no reino de Cristo e torna-se realmente uma nova criatura, Deus muda você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual transformação Jesus fez na sua vida? Isto é importante você verificar a cada dia. O que é que Jesus fez na minha vida? Ou eu entrei para a casa do Senhor, ou eu aceitei a Jesus e nada mudou. A roda gigante vai estar sempre voltando no mesmo eixo, indo para o mesmo alto, descendo e ali girando e voltando os problemas, voltando as circunstâncias, voltando as incertezas. Não, isto não é ser nova criatura. Nova criatura é ter uma vida nova em Cristo Jesus. Esta é a proposta que o Senhor nos traz através da sua santíssima palavra. Amém ou não amém? Em sequência de uma nova criatura, agora nós descobrimos que existe mais uma divisa no nosso fardamento de soldado celestial. E o soldado celestial, ele vai ter aí uma divisa diferente, a divisa de filhos de Deus. Repita comigo, filhos de Deus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, abramos todos as nossas Bíblias, lá na primeira carta de João, capítulo 3, primeira de João, capítulo 3, e nós estaremos lendo os versículos 1 e 2, amém? Em nome do Senhor Jesus, lá próximo de Apocalipse, só você voltar, Apocalipse, Judas, e aí você tem terceira, segunda e primeira carta de João. Vamos ler? Quem vai ler? Em nome de Jesus? No 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia, glória a Deus. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Existem ainda algumas coisas na vida cristã que você vai ser moldado, que você sim vai ser transformado. Ninguém vira santo da noite para o dia. Existe um período de transformação, existe um período de adaptação, existe um período de aproximação, e nós com isto vamos nos encontrar com a realidade da nossa vida espiritual, mas nós somos reconhecidos também como filho de Deus. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor, levantar a sua mão e dizer, eu sou filho de Deus? E as patentes do soldado de Cristo Jesus são estas: nova criatura. Segundo, filhos de Deus. No tempo do apóstolo Paulo, isto é muito importante dizer aos amados irmãos, um filho biológico,
Ele podia ser desconhecido e desertado pelo seu pai paterno. Porém, o filho adotado não. Olha que diferença. Já pensou alguém que adota uma criança e depois o expulsa e depois o lança fora? Deus não faz isso. Ele, através da sua graça e através do seu amor, Ele nos adotou, e então você jamais será lançado fora pelo poder do nome do Senhor Jesus. O título está bem seguro de que nós somos os filhos de Deus, e de acordo com Romanos 8,15, nós recebemos o Espírito, nós recebemos a possibilidade de falar o quê? Abba Pai. E Abba Pai é uma palavra que vem do aramaico, que significa papai. E nós falamos sobre isso aqui já, mas eu gostaria de repetir que você agora não tem o espírito de escravidão. Você foi livre da escravatura do inimigo, livre da escravatura do pecado, você foi livre da escravatura do pecado, e você agora é livre para adorar a Deus, mas além de ser livre para adorar a Deus, Ele te adotou como filho. Você é reconhecido como filho de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Agora, paz, meus senhores, que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Amém ou não amém? Mas Ele também é o nosso irmão. Muitas pessoas vão ouvir isso pela primeira vez, e eu gostaria de lhes mostrar que também uma das patentes do servo de Deus, do cristão, da pessoa em Cristo Jesus, é que este homem, esta mulher que está aqui nesta noite, cada um dos senhores são irmãos do Senhor Jesus. E aí, nesse rodízio de leitura, juntamente com os nossos obreiros, nós gostaríamos de convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Então, Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 29, nós estaremos lendo agora também mais uma patente dos soldados de Cristo Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão primogênito. E nós, através da palavra de Deus, estamos agora clamando ao Senhor, falando com o Senhor e recebendo do Senhor esta informação de que o Senhor nosso Deus, Ele antes nos conheceu e também predestinou para que, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão querido, às vezes você fica se lamentando porque talvez perdeu alguém, mas eu quero lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, receba esta palavra nesta noite, a unção do Senhor nesta noite, e esta profecia magna que é as Escrituras de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, receba isto no seu coração. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o irmão primogênito. Era pela glória de Deus. E agora também, sendo nosso irmão, nós sendo filho de Deus, nós temos direito a alguma coisa. O que é que nós temos direito? A uma herança. O Senhor Deus, Ele já nos predestinou uma herança para que pudéssemos recebê-la por ocasião de sermos, de fato, seus filhos. E pela misericórdia de Deus, nós podemos dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Repita comigo, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. O que quer dizer co-herdeiro ou co-herdeiro com Cristo Jesus? Eu sou herdeiro junto com Jesus,
Você é herdeiro ou herdeira juntamente com Jesus. E isto nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, e o verso de número 17. 8 e 17. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Vamos ler mais uma vez com toda a igreja, por gentileza. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. É nessa hora que muitas pessoas ficam, Senhor, mas é tremenda luta, Senhor, mas é tremenda angústia, Senhor, não aguento mais de tantos problemas, de tantas circunstâncias, de tantas ocasiões, e o Senhor está falando contigo nessa noite, meu filho, aguenta mais um pouquinho, porque você é herdeiro meu, e você é co-herdeiro juntamente com Cristo Jesus, o teu irmão mais velho, o teu irmão primogênito. Então, e segura mais um pouco, que eu não vou te fazer sofrer, passar pela luta, passar pelo deserto, passar pelos apertos e não receber nada. Deus não é injusto. Ele vai pagar a cada um de acordo com a sua graça, a sua misericórdia e a sua justiça. Então, se você trabalha, se você faz para o Senhor, fique tranquilo, porque certamente é dele que vai vir a tua vitória, é dele que vai vir o reconhecimento, e é dele que vai vir a tua bênção. Então, abra nesta noite o teu coração e peça ao Pai: Senhor, me dá força, me dá ânimo, eu quero guerrear, eu quero trabalhar, eu quero estar com o Senhor, e vou buscar a minha vitória, porque hoje eu descobri que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós participamos desta bênção, e nós também, além de sermos co-herdeiro, além de sermos irmãos de Cristo, além de sermos filhos de Deus, além de sermos também nova criatura, nós somos reconhecidos santos. Os santos do Senhor, os santos que estão na terra, os santos que estão separados, os santos que vão morar no céu, os santos que vão glorificar o nome do Senhor, os santos que adoram o Senhor no templo, os santos que bendigam o nome do Senhor em qualquer lugar, porque o nome santo, ou ser santo, significa aquele que é puro e sem pecado. Mas esse puro e sem pecado é só o Senhor Deus. Ele está assentado no seu trono, toda a pureza está sobre ele, toda a pureza está sobre o Senhor Jesus, toda a pureza está sobre o Espírito Santo. Mas quando nós falamos de santidade para a igreja, isso significa que nós estamos separados, ou seja, nós fomos consagrados pelo Senhor Deus, de uma certa forma, na sua unção, no seu amor, para um propósito especial. Repita comigo: eu fui consagrado por Deus para um propósito especial. Isso é santo, isso é coisa santa. Isso é uma separação santíssima que o Deus Todo-Poderoso fez para nós. E por isso, desta forma, todos os crentes estão separados por Deus para serem o quê? Instrumentos dele no mundo. Quando eu olho para você e vejo a sua instrumentalidade ou o seu dom, quando alguém olha para você, vê a sua instrumentalidade ou o seu dom, ele vai olhar e vai ver uma coisa especial. E esse algo especial é uma separação de Deus para que você possa trabalhar.
é uma separação de Deus para que você possa ser um instrumento, um abençoador de vida, alguém que possa dar uma palavra de consolo, alguém que possa mudar a história de vidas que estão precisando de uma mudança através de você, para a honra e a glória do Senhor. E ser santo, onde nós vamos ver isto? Esta patente está justamente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 2. Eu gostaria que você lesse, por gentileza, em nome do Senhor. O que nos diz? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Você que encontrou, pode ler novamente com o nosso diácono Acácio, por gentileza. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Dá uma pausa aí, dê uma pausa. Você foi santificado em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus. E é por isso que você é chamado de santo. Não existe outro santo na terra, senão os santos filhos de Deus. Na terra. Não existe outros santos na terra, senão os filhos de Deus. Você é uma santa, você é um santo da parte do Senhor nosso Deus, que está caminhando para o reino da glória eterna e sempre eterna do Senhor, como um soldado reconhecido. Soltemos a pausa e continuemos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, querido, quando alguém te chamar de santo, não diga como um bordão de muita gente, está amarrado. Amarrado às vezes se solta. Não amarra em nada, nem demônios se amarra, expulsa em nome de Jesus. Então nós precisamos disto, de reconhecer a nossa vida cristã. Qual é o privilégio que eu e você temos diante de Deus? Quais os títulos que eu e você temos diante de Deus? Quando Deus, na quarentena, Ele me despertou para que eu pudesse estar atento à igreja do Senhor. E as ovelhas do Senhor são estas qualidades. Talvez a mensagem não vá diretamente encerar o meu ego ou o seu ego. Mas nós não estamos aqui para ouvirmos o que queremos ouvir, mas para ouvir o que Deus quer falar. E o que Deus quer falar nesta noite é instruir a sua igreja. E o papel da minha missão aqui neste lugar é instruir aos amados irmãos, para que nós possamos chegar juntos ao ponto que Deus quer nos levar, que é o céu. Se não for esta a proposta de Jesus, se não for este o propósito de Deus, é em vão a nossa fé, perdão. Então, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus, que você continue, em nome do Senhor, lutando, pelejando para a glória do Senhor. Porque nós temos divisas, nós temos patentes, e estas patentes é que irritam o nosso adversário. É essa patente que você tem que irrita o adversário. Não seria se alguém aqui fosse cientista e estivesse passeando pela rua, o diabo não está aí para cientista. Não seria se alguém aqui fosse um astronauta, ou de uma outra classe profissional, o diabo não está aí para irritado com alguém de outra classe profissional, ou alguma estatura social,
ou que participe de alguma coisa. Não, ele está preocupado em derrubar os soldados do exército de Cristo. Quando nós passamos desta porta, todos os rótulos caem por terra da nossa vida, mas a glória de Deus vem para nos fazer lembrar que não são os rótulos da nossa vida social que estão agora sobre nós, mas o Senhor faz nos lembrar que nós somos filhos, que nós somos soldados do seu reino, que nós entramos aqui por voluntariedade para batalhar, para pelejar e para tratar com a obra de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus e que nós somos santos. Agora, paz, meus senhores. Olhe para a sua irmã do lado, não vai abraçar, nem pode dar a mão. E você vai fazer uma coisa, pode olhar, olha o seu irmão, sua irmã aí. Agora pense consigo mesmo, rapaz, eu estou do lado do rei. Olha aí, eu estou do lado de uma rainha. Só na Bahia tem isso, ô meu rei. Mas é bíblico. É bíblico. E nós vamos ler agora a palavra do Senhor, que o Senhor nos escolheu para sermos reis e sacerdotes. Como isto pode acontecer? Apocalipse, capítulo 5, e nós vamos ler os versos de número 9 e 10. Vamos acrescentar aí 9 e 10. Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, e nós estaremos lendo estes versos em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, se você encontrar, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Pode ler. E cantavam um cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus fizeste escravos e chorões, é isso? Não. Fizeste o quê? Reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre o quê? Sobre a terra. Você está preparado para isto? Será que eu estou reconhecendo a dimensão de ser achado por Cristo? A dimensão de ser um servo de Cristo? A dimensão de ser um homem, uma pessoa que aceitou a Jesus? Será que eu estou vendo o que é, na realidade, esta instrumentalidade divina sobre a minha vida? Porque um dia, aqueles que forem aprovados pelo Rei dos Reis, acessando as regiões celestiais, só quem for acessar as regiões celestiais vão reinar sobre esta terra. Porque Ele nos elegeu como reis e como sacerdotes. Imagine você, uma comunidade de reis, eu nunca vi isso, mas Deus, Ele faz. Você já viu, reis de nações poderiam se unir, como no período colonial, o rei da França tinha amizade com o rei do nosso Brasil, e assim por diante, todos os reis da terra se reuniam, ou se comunicavam. Agora, uma multidão de crentes lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, e nós todos, pela glória de Deus, recebermos uma coroa.
E nessa coroa, você está ligado, você vai receber uma coroa. E nesta coroa alguém vai dizer para você, vai olhar para você e vai dizer, você é um rei, você é uma rainha. Quem te escolheu foi o Senhor Deus. E isto não é coisa nossa, é coisa de Deus. Então, querido, não desperdice a tua fé. Não desperdice, aleluia, o teu ministério. Não desperdice o teu chamado, porque Deus te escolheu para ser rei e para ser sacerdote. Eu quero dizer, pelo poder do nome de Deus, ainda a palavra vai nos dizer, e eles reinarão sobre a terra. Imagine, nosso irmão Júlio vai deixar lá a sua patente de guarda municipal. E aí vai estar subindo para a glória de Deus. E depois, quando o Senhor descer com a sua igreja, aí ele vai dizer, Júlio, Acácio, Maxwell, Eulemes, Gabriela, Enali, Cláudia, vocês agora são reis e rainhas, e tudo isto aqui agora pertence a vocês que vão reinar. Reis e sacerdotes. E como rei vocês vão dominar. Mas como sacerdote, o que é o sacerdote? Serviço sacerdotal. O sacerdote, ele tem 3 funções. Repita comigo isso aí. O sacerdote tem 3 funções. Ele fala aos homens a favor de Deus. Ele fala com Deus em favor dos homens. E ele oferece sacrifício. Esse é o tratado de Deus para o sacerdócio. Você envia a mensagem dos homens a Deus. E você recebe de Deus uma mensagem para passar aos homens. É o caso dos profetas, mas aqui o sacerdote também tem esta função. E por fim, ele oferece sacrifícios. Eu gostaria nesta noite de dizer que a sua fé em Cristo Jesus tem uma dimensão maior do que você possa imaginar. Maior do que você possa pensar na terra ou em qualquer lugar. Você é um escolhido de Deus. Amém? E mais uma patente que nós vamos verificar aqui. É que nós, irmãos, fomos escolhidos por Deus para sermos, sabe o quê? Embaixadores. Escolhidos por Deus para sermos embaixadores. Além de todas estas bênçãos, Deus nos escolheu para sermos embaixadores do seu reino celestial na terra. E isso nos causa alegria. Eu não sei se você já viu a figura de um embaixador. O embaixador, quando ele chega na embaixada, ele tem seguranças ao seu dispor. O embaixador, onde ele anda, ele tem guarda-costas à sua retaguarda. O embaixador, aonde ele chega, já tem alguém lhe esperando para credenciar a sua entrada. Eu vou repetir. Quando ele chega, já tem alguém que já está ali esperando para abrir as portas, para que ele entre. Aí vem o embaixador. O embaixador é uma pessoa escolhida pelo líder de uma nação. Entre todas as pessoas que participam daquela nação, o líder, ou presidente, ou rei, vai indicar, ou escolher, ou fazer uma peneira, e vai escolher um embaixador apenas. E esse embaixador vai representar
a sua nação para uma nação da terra. E assim, ele vai ter 300 embaixadas, ele vai ter 300 embaixadores. Agora Deus, no reino celestial, ele nos escolheu para que fôssemos também embaixadores de Cristo e do reino celestial. Quando nós andamos pela misericórdia de Deus, a nossa retaguarda está com guarda-costas, anjos celestiais. À nossa frente estão os batedores celestiais, que também são anjos do Senhor. E onde nós pisarmos, por isso a palavra diz que onde nós colocarmos a planta do pé, esse lugar já é teu, esse lugar já é meu, esse lugar já é nosso, esse lugar já é vosso. Sabe por quê? Porque onde nós colocarmos a planta do nosso pé, já tem alguém esperando, dizendo: entra, este lugar é teu, o Senhor já reservou para ti, você é embaixador do céu. Você é embaixador do céu. E quando você recebe isto, você vê: uau, a esperança da minha fé é maior do que eu pensava. Você pode sair daqui e chegar em casa, brincar, ver um filme, fazer qualquer coisa, ou nem pensar mais nessa palavra, mas nesse momento, o que o Espírito Santo está dizendo para você, é que você é embaixador também. E o inimigo, ele vem para tirar, matar e quebrar aquela mensagem que Deus coloca no teu coração. Então não deixe isso se escoar, vazar da tua vida, porque você é uma escolhida, um escolhido de Deus. Diga comigo: eu sou, por Deus, escolhido, embaixador do reino celestial. Empina teu nariz mesmo. Esse irmão é mentido. Não, não é mentido. É que ele é embaixador. Ela é embaixatriz. Coloque-se na posição de um embaixador. E aí você vai ter a unção especial por meio da palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 20. O que vai nos dizer a palavra de Deus? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa noite, mais importante do que saber que você é embaixador, vamos nos reconciliar com Deus. Porque isso aí é prêmio que ninguém pode ter. É privilégio e título que ninguém tem. Mas Deus distribuiu para a sua igreja, para os seus servos, para os seus fiéis, e você foi escolhido. Então, somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores da parte de Cristo. E os embaixadores da parte de Cristo têm que fazer o quê? Falar da cruz, falar da morte. E eu vou revelar uma coisa aqui, da morte de Jesus. Falar da morte de Jesus, falar da cruz. E vou revelar uma coisa aqui que talvez você não prestou ainda atenção. Fazendo pesquisas no Antigo Testamento, você não vai encontrar tantas informações sobre o inferno. No Novo Testamento, você vai olhar as cartas paulinas, você não vai ouvir tantas informações sobre o inferno. As epístolas universais, você não vai ver tantas informações sobre o inferno. Mas o ministério de Jesus, o que Jesus falou sobre o inferno, ele falou mais
sobre o inferno do que todos os livros da Bíblia. Muitas pessoas se agarram e se costuram na parte de que Jesus, ele é amor. Irmãos, é claro que Jesus é amor. Seria uma ignorância de nós, cada um de nós, que não olhássemos e víssemos que Jesus desceu do seu trono de glória para revelar o quê? O seu amor na terra. Mas as suas mensagens falavam sobre salvação e sobre perdição. Falava sobre a porta larga e a porta estreita. Falava sobre o servo bom que vai ter gozo com seu senhor e o servo infiel que vai ser lançado nas trevas exteriores. Ele falava sobre a árvore que dá fruto e os galhos que não dão, ele corta e lança no fogo. Ele fala sobre o sal que for insípido, o que acontece? Ele é jogado fora para ser pisado pelos homens. Jesus foi a pessoa que de uma forma e de uma maneira mais especial, ele tratou sobre o inferno. E uma coisa importante que eu estava hoje conversando com a minha esposa, nós saímos, e aí conversando na rua, nós ouvimos tantas pessoas falando conosco, e aí ela conversou uma coisa em particular, assim, no carro, a gente conversando, dialogando, e muitas pessoas conhecem Jesus, sabem do seu sacrifício, sabem dos seus propósitos, mas Jesus não lhes conhece. Que isso, pastor? E é uma realidade bíblica. Ah, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas. E o que o Senhor vai dizer naquele dia? Porque eu não vos... Eles conheciam Jesus, sim ou não? Sim. Expulsavam os demônios em nome de Jesus, curavam os enfermos em nome de... Pregava a palavra de... Mas Jesus não conheceu. Olha que rumo que nós fomos chegar para falar sobre o soldado de Cristo. Então, como soldado de Cristo, não conheça apenas Jesus, deixa Jesus lhe conhecer. Eu tenho um amigo muito amado, bispo Sebastião Lemos. Ele fala uma coisa muito interessante. E é a seguinte que ele fala. Tem muita gente que aceita Jesus, mas muitos não sabem que Jesus ainda não o aceitou. É por causa disto, porque não o conhece. Então eu gostaria de nesta noite dizer para você que você não venha desperdiçar a sua salvação e venha olhar, averiguar, verificar, analisar a sua vida espiritual nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vos reconcilieis com Deus, para que possamos estar com a nossa consciência firme e nossos pensamentos em Deus, para que possamos de sorte abraçar este novo título que Deus nos deu, de sermos embaixadores por meio de Cristo. De Cristo. De Cristo. E só são escolhidos, aqui o Espírito Santo vai falando aqui, e aí nós vamos falando, e só são escolhidos para serem embaixadores de Cristo, aqueles que Cristo diz conhecem. Então, se você nesta noite estar aqui, se você nesta noite na live está aí, ouvindo o que Deus está falando, eu quero te dizer, se Deus te escolheu para ser embaixador, é porque Ele te conhece. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus nesta noite, porque o Senhor te conhece, Ele te conhece, por isso você é o embaixador. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Agora, a última das patentes de todos os soldados de Cristo
é esta. Nós vamos ler este último verso de pé e nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículos de número 37 a 39. E a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai tratar conosco nesta noite sobre uma referência grandiosa para que nós possamos conquistar as bênçãos de Deus de uma forma especial, porque somos soldados de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas estas coisas, é o quê? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então você vai se virar ao seu irmão, à sua irmã nesta noite e vai dizer: em todas as coisas somos soldados de Cristo, mais do que vencedores. Aleluia! Receba nesta noite o ânimo e a animosidade do Espírito Santo. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. A unção de Deus, ela participa conosco desse estudo da palavra do Senhor, para que nós venhamos reconhecer, conhecer e aprender o que Jesus tem para cada um de nós. Se você nesta noite quer glorificar o nome do Senhor Jesus, pode dizer amém? Estaremos aqui agora com os olhos fechados, as mãos sobre o coração e falando com Deus. Deus, Ele te entregou uma salvação. A salvação do mundo, a salvação do pecado, a salvação da imundícia, a salvação de todas as coisas. E te fez conquistar tudo isso. Talvez você não conhecesse tão profundamente o que Deus fez para a sua vida. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão. Que em nome de Jesus agora, aonde você está? Você que abandonou o barco, você que abandonou a rede, você que desejou abandonar a sua fé, você que desejou parar, você que desejou estacionar, eu quero te dizer neste momento, em nome do Senhor Jesus, Deus tem bênção para você. E a bênção que Ele tem para você é esta: Deus, Ele quer fazer você voltar nesta noite ao exército de Cristo Jesus. Não é parada que o Espírito Santo vai te usar. Não é parada que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. As coisas vão começar a se fechar, porque cadê a comunhão com Deus? Cadê a comunhão com o Espírito Santo? Cadê as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então, neste momento, é momento de reconciliar-se com Deus. Aonde você está agora, você que está me vendo agora por este canal, você que está assistindo neste momento esta palavra, que você reconcilie com Deus. E que neste momento você possa reconciliar-se com Deus e o teu coração seja cheio da presença do Espírito do nosso Deus. Pai, nesta noite te louvo e te peço agora que o Senhor possa abençoar a cada vida e a cada irmão que nesta noite ouviu a tua palavra, ouviu a tua voz, e neste instante o Senhor está trabalhando no seu coração. Que o Senhor possa tratar a cada um segundo, ó Pai amado,
o teu desejo nesta noite. E eu tenho certeza que o teu desejo é abençoador. Que o teu nome possa ser glorificado, que o Senhor possa nos levar aos nossos lares e que nós possamos glorificar a Ti com todo o ímpeto de nossa alma. É o que nós te pedimos, desde agora e para todo sempre. E a igreja do Senhor Jesus diz...